eis aqui. Eu já decidi, não vou desistir, pois não desistiu de mim, não desistiu de mim. O som do teu amor é como um eco dentro em mim, é eterno. O som do teu amor, do teu amor, dentro em mim é eterno. O som do teu amor é como um eco dentro em mim é eterno. O som do teu amor é como um eco, igual ao teu amor. Igual ao teu amor. Se reúne em um só sangue, como irmãos, filhos de muitas nações, de gerações se unirão. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça e olho para o alto, com os olhos nesse amor. Deus me ama assim como estou. Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas cairão aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Adoração.
seu nome é Jesus. O Senhor virá em seu trono, adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés, ouvindo o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Oh, 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 subirá em seu trono, adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés, ouvindo o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Estão em ti, Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Um momento de oração, um momento incrível. A gente sabe que a oração nós temos que colocá-la em prática. Não podemos apenas estar pensando o dia todo e achar que Deus vai resolver. A questão da oração, ela vem com relacionamento. Você tem que colocar em prática. Declare vida aonde tem morte. Declare cura aonde tem doença. Declare vida onde tem essa praga que está nesse momento. Declare disposição onde tem cansaço. A gente sabe que na nossa vida hoje, tudo que se a gente fizer de forma limpa, forma justa, Deus vai estar com a gente. Hoje eu quero fazer esse momento de oração. Não adianta você ter uma vida de sucesso se você tem um lar infeliz. A família é a base de tudo. Eu queria chamar minha esposa, a Gê, para estar orando com a gente agora nesse momento. A gente aproveitar essa atmosfera, esse momento que está aqui. Não importa onde você esteja, Deus, Ele está contigo. Agora esse momento, se você está no carro, se você está na sala, seja com quem você estiver, faça essa atmosfera, faça o Espírito Santo estiver com você nesse momento. Vamos orar agora, entregue, pega nesse chat agora aqui, coloque o seu pedido de oração, declare vida, declare cura. Encaminhe esse link para quem estiver precisando nesse momento. Vamos orar, vamos Gê, vamos orar nesse momento. Deus,
Eu entrego, ó Pai, todas as pessoas que estão assistindo esse programa nas suas mãos, ó Deus. Senhor, eu entrego, ó Pai, cada família representada, Senhor Jesus. Ó Pai, aqueles que estão dirigindo, que estão nos seus carros, ó Pai, aqueles que estão nas suas casas, ó Deus. Eu declaro uma unção sobrenatural sobre eles. Comece agora aqui colocando no nosso link, no nosso chat, o seu pedido de oração. Nós estamos aqui como igreja, intercedendo por vocês, como um povo de Cristo, porque juntos nós somos mais fortes. Eu venho declarar que aquele Deus que curou no passado ainda continua curando. Você que está no leito de hospital, eu declaro uma cura sobrenatural sobre você. Você que está passando por algum tipo de enfermidade, ou alguém da sua família, eu declaro que ainda essa semana o Senhor entrará com cura. Ô Espírito Santo de Deus, aquele mesmo Deus, aquele mesmo Jesus que fez milagres lá na Bíblia, é o mesmo Jesus que está hoje entrando nas suas casas, é o mesmo Jesus que está operando maravilhas sobre a sua família. Deus, eu declaro, ó Deus, eu declaro uma semana restaurada. Eu declaro, Senhor Jesus, uma cura, ó Deus. Você que está nos hospitais, eu declaro alta para você. Eu declaro que o médico dos médicos está passando por aí. Eu declaro que o médico dos médicos está tocando agora aonde é a sua enfermidade. Eu declaro, Senhor Jesus, que ventres estão sendo sarados, ventres estão sendo curados. Aquelas mulheres que sentem vontade de ter mãe, eu declaro agora infertilidade bate e retirada. Infertilidade bate e retirada. Comece agora colocando a mão sobre o seu ventre. Você que tem desejo de ser mãe. Ô Espírito Santo de Deus, a atmosfera aqui está muito forte, ó Pai. Eu declaro ventres sarados. Eu declaro cura. Eu declaro depressão bate e retirada agora. Desânimo bate e retirada agora. Comece a orar com fervor. Comece a declarar as realidades dos céus sobre a sua vida. Quando você ora, não existe trevas que consigam ficar perto de você. Quando você ora, os céus, eles são abertos. Os céus começam a se abrir agora. Ô Espírito Santo de Deus, aquelas pessoas que precisam de um emprego, eu declaro agora que ainda essa semana a sua provisão vai chegar. Aquele Deus de multiplicação, aquele Deus que faz milagres, aquele Deus que te sustenta, Ele está sustentando o seu lar. Não tema nada. Não tema o desemprego, não tema o seu amanhã, porque o Deus está entrando agora com provisão sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que declara que seus filhos não estão com você na igreja, que seu marido não está com você na igreja, que não te acompanha, eu declaro famílias saradas, eu declaro que você e toda a sua família irão louvar, engrandecer e adorar o nome do Senhor Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, começa agora, Deus, colocando, Deus, tudo em ordem nos lares, ó Deus. Começa agora, Pai, abençoando cada família, Senhor, que está assistindo esse programa, Pai. Eu declaro, Pai, eu declaro uma semana de portas abertas. Eu declaro sobre a nossa igreja, uma unção sobrenatural. Eu declaro sobre a vida dos nossos pastores uma unção sobrenatural. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Agora, boa noite, Lagoinha, Lagoinha TV, Campus Online, Lagoinha Cabo Frio. Sejam todos bem-vindos a um lugar de novos começos. Que noite. Não vamos fazer esse momento aqui e perder o foco. Vamos aproveitar, vamos pegar esse link, vamos compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece. Pega naquele grupo lá que você tá, que você nem sabe para que serve, porque Deus colocou para você colocar esse link naquele grupo. Pega esse chat aqui também, galera. Vamos incendiar esse chat aí. Vamos fazer igual da outra vez que eu falei, vamos botar esse foguinho aqui, vamos botar pra cima isso aí. Vamos fazer pou, vamos fazer festa. Hoje a noite só tá começando. Temos uma palavra incrível de Deus que vai queimar o seu coração. Você não tá aqui por acaso. Seja onde você estiver, seja no trabalho, seja no carro, seja em casa, na sala, enfim, onde você estiver, Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida hoje. Eu quero te chamar agora também para vocês estarem assistindo agora um vídeo aqui de um casalzão que vai estar passando todos os avisos do que vai acontecer com a gente hoje e no nosso culto do final de semana. É isso aí, vem com a gente, galera. Muito boa noite. Boa noite. Antes de qualquer coisa, pega esse link e espalha para todo mundo que você conhece.
E como vocês já sabem, os cultos de domingo, as inscrições estão sendo feitas na quinta-feira, no horário respectivo ao culto. Ou seja, se você quer estar aqui no culto de domingo às 9 horas da manhã, você tem que fazer a sua inscrição na quinta-feira às 9 horas da manhã e assim respectivamente. E lembrando que a gente tá com um plano de leitura incrível, o hashtag NT4. Se você ainda não tá fazendo parte disso, você pode chamar a gente aqui, ó, no nosso número que tá aparecendo aqui embaixo na nossa lista de transmissão. Lá você vai ficar por dentro de tudo que rola aqui na nossa igreja. No hashtag NT4 a gente tá lendo o Novo Testamento inteiro nos últimos 4 meses do ano, porque 2020 ainda não acabou, né? Isso aí. E para você que tá chegando agora e quer começar do jeito certo, o seu lugar é no Start, que está de volta. Mas você agora precisa fazer sua inscrição. Lá você vai aprender sobre a visão da igreja e muitas coisas. E no dia 12 de outubro, já anota essa data aí no seu lembrete, no seu calendário, no que for, porque dia 12 de outubro vai rolar o nosso batismo. Se você ainda não é batizado e quer se batizar com a gente, aponta sua câmera aqui para esse QR Code, que lá vai abrir o formulário de inscrição. Então já faz sua inscrição aí, porque eu não sei a Jéssica, mas eu já tô muito animado. E se você quer se conectar com pessoas, ser consolidado de perto, o seu lugar é no GC. Nossos grupos de crescimento estão acontecendo online no momento. E se você ainda não faz parte de um, você pode ir lá no nosso @Igreja Lagoinha Cabo Frio. Nos nossos destaques nós temos os contatos de todos os líderes. Nós temos GC espalhado pela região dos lagos inteiro. Então se você ainda não faz parte, vem viver isso com a gente. É isso aí, continua conectado com a gente, porque só tá começando. Agora a gente está no nosso momento maravilhoso. Nós, como igreja, somos apaixonados. Viemos para um momento de dízimos e ofertas. Um momento que nós que somos igrejas temos esse momento, um momento bem leve. Conforme está na Bíblia, em 2 Coríntios 9:7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cara, esse momento é um momento extremamente leve. Você que está caminhando com a gente agora, não precisa nem se preocupar com esse momento. Pode ir na cozinha, beber uma água, tomar um café, enfim, fique à vontade. Mas você que está com a gente caminhando, já conhece isso, sabe que a gente não dá nada querendo algo em troca, e sim por amor. Aqui embaixo a gente tem o QR Code, tem o PicPay e as contas da nossa igreja. Você pode estar ofertando qualquer dia da semana, agora ou qualquer momento. Não, se você está assistindo esse culto também de novo, não tem problema, vai estar valendo, só ofertar. Agora, depois desse momento, eu quero estar até orando por isso, pela sua vida, pela minha vida e a vida também de quem não está podendo ofertar nesse momento. Porque eu declaro que portas irão se abrir nessa semana para você que está passando por esse momento. Pai, diante de Ti, Deus, eu entrego todas essas sementes para o Teu reino. Um ato de amor, que cada oferta declarada agora seja para salvar vidas, seja para algo por amor a Ti, Deus. Declaro também portas abertas para quem não pôde estar ofertando hoje nesse momento. Declaro uma semana repleta de bênção para todos e que o Senhor abençoe abundantemente cada um com saúde e que cada ato de fé que cada um plantou aqui multiplique 1000 vezes mais na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, gente. E eu vivi um novo começo aqui na Lagoinha. Bom, eu venho de uma família espírita, católica para o espiritismo. A minha mãe era espírita. E eu, aos 27 anos, fui acometida por um câncer, né? Tinha 3 meses que eu tinha aceitado a Jesus. Aceitei através da vida do meu filho, que na época tinha 2 anos. E se envenenou com Comigo Ninguém Pode. E aí eu fui conhecer Jesus através da vida dele. Só que a minha mãe não aceitava, não acreditava que Deus curasse um câncer. E quando chegou em setembro,
eu fui acometida por esse câncer. E quando foi em dezembro, eu fiquei sabendo que o tipo de câncer era um tipo de câncer infiltrante, que não tinha cura. Eu tinha só 6 meses de vida. E aí começou um processo muito grande de tratamento e tudo de indo para o Rio. O tumor era muito grande, era do tamanho de uma laranja. Fiz 1 ano de químio, 1 ano de rádio. E eu vivia esse tempo todo nesse tratamento aí, indo e voltando para o Rio. E de algum tempo para cá, eu já estava indo de 2 em 2 anos para lá. Mas através disso tudo que aconteceu, a minha mãe veio aceitar Jesus, né? Minha mãe acreditou quando ela viu, acreditou que Deus curava, que ela não acreditava, porque ela foi vendo o agir de Deus na minha vida. E através disso veio meu irmão, veio minha ex-cunhada, veio uma família toda para o caminho do Senhor. E a gente continua caminhando, passamos por algumas igrejas, né? E eu tinha desejo de receber uma alta. O ano passado eu recebi um convite para estar visitando no aniversário da Lagoinha e estar visitando a igreja, e foi na quarta-feira, no dia da pregação do pastor Felipe Valadão, que Deus, assim, parece que o pastor vasculhou a minha vida, né, e do meu esposo, e a pregação foi toda pra gente, e a gente estava um tempo sem alguma igreja, e nós tivemos um novo começo lá. Né, começamos a frequentar e a participar de algum GC. O pastor veio pregando algumas séries. E no dia 30 de agosto, ele pregou sobre fé. E eu almejava essa fé, né, ter essa fé maior. Então foi quando eu comecei a colocar em prática, e eu almejava receber uma alta total. E não podia por conta do meu braço, porque eu tenho um braço mais inchado do que o outro, né? Sequelas de uma cirurgia, porque eu tirei um pedaço da minha mama. Eu tenho um buraco debaixo da minha axila por ter feito secagens, né? Então, eu almejava aquilo. E quando o pastor pregou sobre fé, eu agarrei aquilo. E quando foi agora, dia 9 de setembro, e eu consegui receber essa alta depois de 25 anos de luta, de vindas, né? Idas e vindas, eu recebi essa alta, né? Então, assim, pra mim foi muito, eu como se eu tivesse, assim, anestesiada. Eu chorava e glorificava na frente dos médicos ao mesmo tempo. E eu lembrava muito da pregação do pastor Renan sobre fé, sobre a gente colocar nossa fé em prática. E eu coloquei ali, né? E eu falei, eu tenho que agradecer, eu tenho que contar o que Deus fez na minha vida. E assim, para mim foi uma bênção mesmo ter recebido essa alta agora. Então eu fiz assim, minha boda de prata de um grande milagre, né? E assim, um versículo que é o versículo da minha vida é Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Então nenhum plano do Senhor vai ser impedido na minha vida. A minha alta não foi impedida e eu recebi em nome de Jesus. Essa é minha vida, essa é minha história. As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei. Aleluia, mais uma vez, teu nome é luz.
O teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Declare isso! Com teu poder pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Teu nome é luz, O teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinará. Não há outro nome igual. somente a igreja, Jesus! Jesus! As trevas estremecem. Jesus, Jesus, não tem perigo. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não tem perigo. Jesus, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pois nós cremos que o Senhor é tudo que precisamos, tudo que necessitamos nós encontramos em Ti, Jesus. E aonde há manifestação da Tua glória, onde a Tua presença chega, tudo aquilo que não é compatível com a Tua luz tem que sair, tem que se retirar, pois toda a autoridade lhe foi dada, Jesus. E o Senhor decidiu habitar em nós, confiar em nós, todo o poder que há no Teu nome. Nós te exaltamos, Jesus, Tu és o centro de tudo que está acontecendo. Fique muito à vontade nesse lugar, continue falando conosco. Tu és poderoso, Jesus, e é no Teu nome que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Você que acabou de chegar, seja muito bem-vindo ao campus online da Lagoinha Cabo Frio. Você que está aqui desde cedo, é um privilégio ter você conosco. Chegando aqui o púlpito agora, glória a Deus, glória a Deus. E eu gostaria de te impulsionar mais uma vez. Pega agora o link dessa transmissão e compartilha com todos os seus contatos, compartilha com seus grupos de WhatsApp, divulga nas suas redes sociais, porque eu tenho certeza que Jesus hoje, Ele falará poderosamente com você. Não tem a ver com o intelecto de um homem, não tem a ver com o quão ele conhece a letra, mas tem a ver com a exposição da palavra que cura, que transforma e que renova. Seja muito bem-vindo a esse momento, onde eu tenho certeza que algo vai arder no seu coração. E eu gostaria de orar mais uma vez com você agora. Então, se você puder, daí da sua casa, estenda a mão em direção à sua TV, ao seu celular. Abençoe a minha vida, interceda por mim, para que eu fale somente aquilo que Jesus tem preparado para a gente nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, é com muito temor, é com muito tremor que nos colocamos agora diante da Tua palavra. Quão poderosa, Jesus, são as Tuas palavras. Espírito Santo, que soe diretamente do céu aos nossos corações a Sua voz. Espírito Santo, prepara agora o nosso coração para receber a Sua semente, porque nós sabemos que o Senhor é quem dá o crescimento, mas é necessário que o campo esteja preparado para recebê-la. Se por acaso existe alguém escutando agora essa oração e está com o coração ferido, por conta talvez de alguma desavença, talvez por conta de alguma frustração, alguma notícia ruim, nós te suplicamos, Deus, traga paz a todos aqueles que estão escutando essa transmissão agora. Não permita que nada venha atrapalhar o seu agir na vida do teu filho, e que a sua obra seja completamente realizada em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Sem mais delongas, vamos direto para a palavra. E antes de entrar no texto propriamente dito, que eu gostaria de compartilhar com você, um texto muito forte,
com uma reflexão muito profunda. Não é um texto muito falado, mas é um texto muito oportuno para essa situação, para o dia de hoje. Eu gostaria de ler com você, primeiramente, Lucas, capítulo 15, o verso 1 e o verso 2. A gente vai ler como texto base o capítulo que vem na sequência de Lucas 16, mas Lucas 15, verso 1 e verso 2, ele apresenta dois tipos de receptores da voz de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Assim diz esse texto: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir aquilo que Jesus tinha para ensinar. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Eu estou trazendo esse texto aqui a priori porque existem dois tipos de grupos que se comportam de maneiras distintas diante da exposição da palavra de Jesus, como esse momento agora. Existem os publicanos, os fariseus, ou seja, aqueles que estão sedentos e querendo ouvir aquilo que Jesus tem para dizer. E o meu desejo nessa noite é que você, assim como eles, esteja sedento para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer ministrar para você hoje. Mas também existe o grupo daqueles que se dizem entendidos demais e que não precisam ouvir mais nada a respeito de Jesus. Existem aqueles que, eu já conheço esse texto, então eu não preciso mais prestar tanta atenção. No caso, os mestres. Esses geralmente são aqueles que criticam, que se fecham e não vivem as revelações e a transformação que tem disponível para hoje. Esse texto é um texto muito pesado, e agora sim, entrando no texto principal. E é muito importante que seu coração esteja aberto, os seus ouvidos atentos à voz do Espírito, para que nada seja perdido. O texto diz o seguinte, esse texto está em Lucas, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 16, leremos do verso 19 ao 31. Presta muita atenção nos detalhes desse texto. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este, o mendigo, ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos os levaram junto de Abraão. O rico, ele também morreu e foi sepultado. No Hades, ou seja, no inferno, onde estava sendo atormentado, ele, o rico, olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante toda a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu as coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está aí no sofrimento. E além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que não é possível passar de um lado para o outro. E ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra de Deus, ele tem o evangelho disponível. Que ouçam o evangelho. E responde o homem rico então: não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, se ele não ouve os evangelhos, tampouco deixarão convencer
ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Querido, esse é um texto extremamente valioso e importante para o nosso entendimento, no nosso relacionamento com Deus. E talvez ao ler esse texto, o que mais tenha te chamado a atenção é que o homem rico, que tinha tudo, que desfrutava de luxo todos os dias, estava no inferno. Mas eu não vim hoje falar sobre inferno, porque o inferno não tem valor no céu. Hoje eu vim falar sobre vida. E eu gostaria de começar esse bate-papo com você perguntando: o que de mais valioso você tem ou você possui? Preste atenção, eu queria que você respondesse para ti mesmo agora: o que de mais valioso você tem ou possui? Talvez seja a sua casa a resposta, talvez seja o seu carro de luxo na garagem, talvez seja a sua família, o seu filho. Mas se você perder a sua vida, o que fará com a sua família então? Se você perder a sua vida, que valor terá o seu carro para você? Sim, querido, a sua vida é o que de mais precioso você tem. E a outra pergunta é: o que você tem feito com a sua vida? Mas Marcelo, eu vivo numa correria danada, é muito trabalho, são muitas programações, muitos afazeres. Eu não estou te perguntando o que você está fazendo no dia a dia, no que tange ao seu trabalho. Eu estou dizendo o quão importante, quanto de valor você tem dado para a sua vida. E se hoje você recebesse um diagnóstico médico, dizendo que agora você só tem mais 5 dias de vida, o que você faria nesses 5 dias? Você repetiria tudo o que você fez antes, até chegar aqui? Querido, uma coisa é certa: não tem como mudarmos aquilo que já passou. Aquilo que já aconteceu, aconteceu. E graças a Deus, você não recebeu um diagnóstico médico dizendo que você só tem 5 dias de vida. Então decida hoje aproveitar de forma sadia e de forma que Deus aprove a sua vida. Contextualizando de forma breve, Jesus ele vem há muito tempo, deixando muito claro que as intenções do nosso coração é o que realmente devemos nos atentar. Existe um texto muito famoso que se encontra em Lucas 9, 24 e 25, e Jesus repete essa passagem diversas vezes, que diz o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Querido, esse mesmo texto ele é narrado também em Lucas 14, 26 e 27, Lucas 17, 33, Mateus 10, 38 e 39, Mateus 16, 24 e 25, Marcos 8, 34 e 35, João 12, 25. Marcelo, por que você está dizendo todos os lugares que está aparecendo esse texto? Porque quando Jesus repete muito algo, Ele quer que a gente entenda quão importante é isso. De que vale o homem ganhar o mundo, se esforçar para ter todas as riquezas, se esforçar para ser reconhecido, se esforçar para ser famoso na terra, e perder a sua alma? E finalmente a gente entra no texto. Serão 4 lições muito breves que eu tenho certeza que vai mudar completamente a sua vida. Talvez você já seja cristão de longa data, mas tenha se perdido no caminho e nem percebeu. Talvez você acabou de chegar na igreja, ou talvez você nem igreja vá. Tenha certeza que Jesus escolheu esse momento para transformar por completo a sua vida. Desde que você faça a sua parte, você vai entender isso no final. Primeira lição que aprendemos com esse texto é entre Lázaro, o mendigo, e o homem rico. O externo impressiona os homens, mas o que vem de dentro é o que possui valor para Deus. Preste atenção que o texto começa narrando
aquilo que o rico possuía. Ele se vestia com roupas nobres. O texto fala que todos os dias ele vivia uma vida de luxo. Provavelmente ele era um cara que tinha muitos seguidores no Instagram, certamente. Certamente esse homem rico, ele tinha aceitação das pessoas. Ele tinha conforto, isso atrai a massa. Ele tinha dinheiro, então ele provavelmente tinha poder sobre outras pessoas de mente fragilizada. Em contrapartida se encontra Lázaro, o mendigo, que estava deitado, largado na frente daquela casa, e tudo que ele queria era comer os farelos daquilo que sobrava das refeições do homem rico. E olha que interessante, o texto continuando diz que o lugar onde Lázaro estava era no seio de Abraão, em algumas versões. Ele estava junto de Abraão, ele estava no céu, no paraíso. Isso significa que apesar de ser mendigo, apesar de provavelmente ser desprezado, humilhado, rejeitado, aquele homem creu em Jesus. Provavelmente havia amor no coração daquele mendigo, apesar das situações que ele enfrentava. A base que eu tenho para isso é Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E o lugar que Lázaro estava era o lugar de quem é salvo. Em contrapartida, eu gostaria de fazer uma pergunta: qual é o nome desse homem rico que estava no inferno? Qual é o nome dele? Você percebe que Jesus, quando conta essa história, nem nome ele dá para esse homem rico. Talvez diante das pessoas ele era muito conhecido. O texto fala que ele foi sepultado. Provavelmente uma massa o seguiu nesse momento de velório. Mas aqui o nome dele não é nem citado, porque a ótica de Deus é diferente da ótica do mundo. E a grande pergunta é: o que você tem feito com a sua vida? Preste atenção no que diz Mateus 6, 19, 20 e 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e aonde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não roubam nem furtam. Pois aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Olha como essa palavra é poderosa. O quanto você tem se esforçado hoje? Esse esforço todo tem sido para quê, querido? Para aumentar a sua conta no banco? E que valor terá isso quando você não estiver mais aqui? O que tem valor no céu é vidas. A sua vida tem valor no céu, então comece a se dedicar mais por vidas, por pessoas, amando assim como Jesus fazia. O segundo tópico é conhecimento a respeito de Cristo. Sem relacionamento e intimidade, não causará transformação alguma em você. Como assim, Marcelo? Você percebe que o homem rico, cujo nome não é nem citado, chama Abraão de pai. Isso me leva a entender que certamente ele conhecia a lei e os profetas. Ele sabia bem qual era a vontade de Deus. Mas ainda assim ele não estava morando com o pai. E qual é o motivo disso? Porque infelizmente, quando a gente só conhece alguém e não se relaciona, a gente não descobre as verdades que estão disponíveis. Um exemplo, Judas. Judas caminhou por 3 anos com Jesus. Judas escutava Jesus todos os dias. Judas conhecia Jesus. Mas a sua falta de profundidade no relacionamento com Deus o levou a traí-lo. Mas se na verdade ele tivesse intimidade, ele seria atraído por Jesus. Mas a falta de proximidade com Deus fez com que ele traísse Jesus. Por quê? Pelas riquezas, por algumas moedas. Presta atenção, Jó, e nós sabemos muito bem da história de Jó. Jó sofreu demais, Jó perdeu muita coisa. Mas depois de passar por tudo isso, depois de perseverar em fé, olha o que ele diz. Jó 42, versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito. Isso era antes de passar pelas tribulações. Mas depois de ter passado e de ter perseverado, ele diz: mas agora os meus olhos te viram. Antes Jó só escutava, agora Jó vê. Talvez você esteja se alimentando de Deus pelo que falam para você e você não tem visto nada. Talvez você vê alguém fluindo
Você fala, uau, que maravilhoso, eu queria ser como ele. Mas a pergunta é, se não tem intimidade, como você quer ter revelação? Às vezes você vem todos os domingos aqui, recebe uma palavra de Deus, que nessa casa é sempre liberada pela vida do nosso pastor. Mas durante a semana a palavra de Deus não se revela a você. Por quê? Porque está faltando intimidade. E o que Jesus deseja é que tenhamos intimidade com Ele. Tópico 3. Busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Você percebe que aquele homem, enquanto estava no inferno, em momento nenhum ele pede para sair de lá, porque ele sabe que não teria o que fazer. Tudo que ele pede é que Abraão peça para Lázaro molhar a mão na água e com uma gotícula poder aliviar o tormento que ele vivia naquele lugar. Você não deve buscar a Deus por medo do inferno, você precisa buscar a Deus porque Ele valoriza a sua vida. Olha o que Isaías 55:6 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. Se existe essa necessidade de urgência, é porque vai chegar um período que não terá mais como achá-lo, Ele não vai mais estar perto. Aproveita enquanto você tem vida para valorizar aquilo que tem valor no céu. E finalmente a melhor parte da mensagem, que é o tópico 4. Hoje é o seu dia. Sim, hoje é o seu dia. Decida se arrepender e ser íntimo de Jesus hoje, agora. Olha o que 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, considerar o Senhor acima deles, se humilhar e orar, e buscar a minha face, intimidade, proximidade, se buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, se afastar do pecado, do céu, ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Isaías 41:10, por isso, não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu vou te fortalecer e te ajudar, eu vou segurar você com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia. Irmão, não importa o quanto você errou até aqui, Jesus tem algo novo para você agora, nesse momento, e você sabe porque agora está queimando no seu coração algo novo, agora está queimando no seu coração algo que não fazia muito tempo que queimava. Preste atenção nisso, para a gente finalizar. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, o escritor Lucas, ele conta 3 parábolas. Na verdade, quem contou as parábolas foi Jesus, e ele transcreve o que Jesus ensinou. Baixinho, por favor. Preste atenção nisso. Primeira parábola, ele fala de 100 ovelhas que caminhavam juntas. Isso, acertou. E uma saiu. A segunda parábola é de uma moeda, uma dracma, que se perde dentro de casa. A terceira parábola, o filho pede para sair de casa e depois volta. Olha que interessante. Primeira parábola da ovelha, último verso, diz o seguinte: eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que as 99 justas que não precisam se arrepender. Aqui ele está dizendo que a festa no céu é muito grande. Por quê? Porque alguém se arrependeu. Depois da moeda, o último verso da parábola diz: eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus, porque um pecador se arrependeu. Por fim, os últimos versículos do filho pródigo, dizendo: o filho lhe disse: pai,
pequei contra o céu e contra ti. Ele reconhece, ele se arrepende e ele diz: eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aquele filho que saiu, se arrepende e diz: eu não sou mais digno. Talvez é o que você está dizendo agora: eu já errei muito e eu não sou mais digno. Mas olha o que o seu pai, olha o que Jesus diz para você. Ele não escuta você dizendo que não é digno. Ele diz o seguinte: tragam depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Traga um anel, porque eu tenho uma aliança com ele. Traga sandália, porque ele vai caminhar muito comigo ainda. Mas ele não parou. Traga novilho, porque tem festa, porque tem festa. Traga porque tem festa. E o que eu tenho que fazer? Coloque diante de Deus tudo que você é. Coloque tudo que você é diante de Deus. Diga: Jesus, o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou, eu coloco aos seus pés. Vem, Jesus, vem! O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Glória a Deus. Querido, Jesus decidiu hoje fazer nascer algo dentro de você. Talvez agora no sofá você esteja em prantos, completamente quebrantado, porque aonde a presença de Jesus se manifesta, ali a transformação, ali a salvação e novo começo. Talvez você esteja falando agora: Marcelo, mas eu estou com medo, eu não tenho força para vencer essas batalhas. Mas o que a palavra de Deus diz é que a graça dele te basta. A graça de Jesus na sua vida é suficiente, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então talvez você me pergunte: Marcelo, o que eu tenho que fazer agora? Simples, duas coisas. A primeira é fazer o que o salmista orienta: entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue agora o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais, todo o restante ele fará. E a segunda coisa, escreva aqui no chat agora, hashtag eu quero um novo começo. Hashtag eu quero um novo começo e viver o melhor de Deus. Eu quero viver intimamente com Jesus. Enquanto a gente adora mais uma vez, escreva agora no chat, hashtag eu quero um novo começo. Vamos! Coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Aleluia, aleluia. Queridos, como a gente leu aqui agora há pouco, a palavra de Deus garante que quando um pecador, quando um filho decide voltar para o Pai, existe uma festa no céu. E aqui na Lagoinha Cabo Frio nós temos uma regra: se existe festa no céu, a gente vai fazer festa aqui na terra também. E esse momento foi preparado para você, e eu te garanto que os seus dias nunca mais serão os mesmos. Nós da Lagoinha Cabo Frio assumimos um compromisso com você. Nós estaremos presentes como uma família, como um corpo, em todos os seus dias, em todo o processo dessa caminhada. Haverão dias de lutas, sim, mas a vitória é garantida em nome de Jesus. E agora nós vamos contar até 3. E quando eu disser 3, faremos uma grande festa, exclusivamente para você. Vocês estão preparados? Vamos lá? Vamos! 1, 2 e 3. Seja bem-vindo!